Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação, como é habitual a informação diária na SPT e também no Facebook. 16 pessoas ficaram feridas num tiroteio que ocorreu numa estação de metro em Brooklyn, Nova York, durante a manhã de hoje. O nosso jornalista e colega Amadeu Maia esteve no local logo após os atentados. Nova York volta a viver um dia de terror. Qualquer movimentação onde um atentado chega a ser realizado na cidade de Nova York movimenta toda a polícia, deixa a cidade realmente num estado de nervos. É o que aconteceu hoje, dia 12 de abril. Nós estamos aqui no Brooklyn, na Avenida 37 com a 4ª Avenida, aonde 16 pessoas foram atingidas por um atentado. O atirador que usou uma arma está desaparecido. Aqui na manhã, terça-feira, dia 12, aqui no Sunset Park, aqui no Brooklyn, o atirador disparou dentro do metrô e ele usava uma máscara. No momento ele usava uma máscara e também disparou uma bomba, mas uma bomba de fumaça, uma bomba de fumo. E esperava-se até que teria algumas outras bombas espalhadas em alguns metrôs, mas não foi confirmado. Então, hoje a gente pode já ter a certeza, segundo a polícia de Nova York, que 16 pessoas ficaram feridas nesse atentado. Do total 10 delas foram por tiros, 10 pessoas foram atingidas pelos tiros. As outras tiveram ferimentos por inalação de gás e lesões diversas. 5 dessas pessoas estão em estado crítico. A polícia ainda vai procurar o suspeito de ser o atirador, um homem que no momento usava máscara de gás, ele usava uma máscara de gás e um colete verde de construção. Esses coletes que a gente costuma ver os operários de construção usarem para fazer seus trabalhos, principalmente quando fazem esses trabalhos durante estejam na rua. Acabamos de receber a informação que a polícia de Nova York terá encontrado um cartão de crédito na plataforma do metro de Brooklyn, que as autoridades acreditam pertencer ao suspeito do tiroteio desta manhã. Também foi encontrado um saco com bombas de fumo e fogo de artifício. Os detetives responsáveis pelo caso estarão a usar os dados do cartão bancário para tentar localizar o homem que disparou contra várias pessoas esta manhã e onde foram feridos pelo menos 16 pessoas. Segundo informações recolhidas, uma das últimas compras realizadas com o cartão terá sido para alugar um carro com matrícula do Arizona. Um homem entrou no metro nova-iorquino em hora de ponta, disparou contra várias pessoas, como podemos ver nas imagens, segundo relataram as autoridades locais ao início desta manhã. Desde então está em fuga, sendo que as autoridades já fizeram saber que o crime não está a ser investigado como se tratasse de um ato terrorista. Temos também que, durante a manhã, no local, esteve o nosso colega, o Amadeu Maia, que se encontra aqui connosco. Amadeu, muito boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo teu trabalho. Foi uma manhã intensa em Nova Iorque. Como é que viste todos estes acontecimentos? Boa noite, Rick. Nova Iorque vive novamente um dia de terror. E, por coincidência, ontem nós tivemos uma explosão de um bueiro lá na Times Square, e onde várias pessoas saíram assustadas correndo, mas não passou de um susto. Hoje amanhecemos por volta de 8h30 da manhã com essa notícia desse atentado. Logo nos movemos para lá, a equipe da SPT Television, e desde as 9h30, 15 para as 10 já estávamos no local. Tivemos um pouco de dificuldade para chegar até o local, mas a imprensa estava toda lá e podemos acompanhar ao vivo, inclusive transmitimos pelas redes sociais da SPT Television,
todas as informações que chegavam para a gente naquele momento. Correto. Vários polícias e bombeiros foram deslocados para a Rua 36 com a 4ª Avenida no bairro do Brooklyn. Dezenas de policiais foram deslocados de outros boroughs, de outros bairros, e armados com carro de polícia, corpo de bombeiro, seguem aqui no local e a polícia também segue na busca pelo atirador. Esse indivíduo é perigoso e ainda está desaparecido, afirmou a governadora de Nova York, a Kathy Hochul. Ela fez essa declaração muito preocupada porque o indivíduo, o atirador, além de estar desaparecido, ele ainda é muito perigoso. Há também relatos de bombas dentro de algumas estações, mas a polícia de Nova York afirmou que já fez uma varredura e não há explosivos ativos no local. Com isso, a polícia descarta qualquer tipo de explosão nos metrôs de Nova York. Amadeu, portanto, muitas movimentações, a governadora esteve no local. Como é que as pessoas da área viveram este atentado? Olha, no momento que a gente chegou lá, Rick, a gente percebia que o local havia sido totalmente isolado, inclusive algumas peças que a gente fez, a gente, claro que compreende que tem moradores que não estavam, inclusive, conseguindo chegar às suas casas, eles não estavam sendo permitidos atravessar a linha da polícia, né, que é as faixas amarelas, e a gente via pessoas que moravam ali estando ali. Pessoas que não residiam naquela área, Rick, não podiam nem sequer chegar próximo. Havia vários checkpoints onde a polícia perguntava se a pessoa morava lá, ela se identificava, se não, ela era impedida de entrar. Nós, devidamente credenciados, conseguimos chegar mais próximo, mas a movimentação próximo ao local do atentado somente de alguns moradores que ainda também tentavam conseguir chegar nas suas casas, que ficavam mais próximos à Rua 36. Obrigado, Amadeu. E nós temos mais uma informação de última hora. A polícia de Nova Iorque terá recuperado também a arma utilizada pelo suspeito, uma arma que atingiu pelo menos 10 dos 16 feridos. Foi informações avançadas há pouco mais de 6 minutos por outro canal de televisão, NBC. Portanto, a polícia já terá em sua posse a arma utilizada no atentado, no tiroteio, esta manhã. Entretanto, o presidente americano Joe Biden confessou estar agradecido ao serviço de emergência que correram para agir e também ligou para a governadora Kathy Hochul e para o mayor de Nova Iorque, que está em quarentena devido à Covid-19, Eric Adams, infectado com o novo coronavírus, mas que seguiu também atentamente o desenrolar dos acontecimentos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi comunicado logo quando ocorreu os atentados e em contato com o prefeito da cidade de Nova York, com o chefe da polícia, para oferecer apoio, segundo nota dada pela Casa Branca. Um porta-voz do prefeito da cidade, Eric Adams, se recusou, inclusive, a comentar os relatórios, porque ele disse que seria muito cedo para fazer esse tipo de comentário. Adams está isolado, pois o prefeito de Nova York ainda está com Covid-19. Pelas redes sociais, a governadora de Nova York diz que está acompanhando a situação junto com os policiais e com a operadora de linhas de metrô. Amadeu, no seguimento desta notícia, como é que viste a cidade que nunca dorme? Havia muita segurança na entrada dos túneis, também em outras estações. Como é que viste todo o ambiente à volta desta situação? É interessante essa sua pergunta, Rick, porque, como você fala, Nova York é a cidade conhecida que nunca dorme. Mas eu observei que logo na quadra, no bloco, onde estava feito a linha que a gente não podia ultrapassar da imprensa, tinha uma construção logo em frente. E os trabalhadores estavam ali trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecendo. Eu observei isso com um olhar mais atento ao redor e percebi isso. Mas outra coisa que eu percebi, Rick, e que trago aqui aos telespectadores, é que a polícia de Nova York já está muito preparada para esse tipo de ação. A gente via lá ações conscientes, ações que levavam realmente a ser descoberto o fato.
e que ninguém via uma coisa assim muito nevosa, não tinha informações desencontradas. Uma única vez chegou a informação dos bombeiros de Nova York falando da possibilidade de haver vários artefatos de bomba, que logo foi desmentido pela New York PD. Então, eu vi uma polícia preparada, eu acredito que após o September 11, o 11 de setembro, isso deixou a polícia, deixou o Centro de Controle de Crises de Nova York muito mais treinados e muito mais atentos para esse tipo de ocorrência. Isso que eu senti estando no local hoje pela manhã. Obrigado, Amadeu. Portanto, há várias informações que nos foram avançadas também pelo Departamento de Polícia de Nova York, que imediatamente a seguir ao atentado, devido à localização onde ocorreu, no Sunset Park, onde as linhas, portanto, do metropolitano, algumas delas estão fora, não estão debaixo da terra, foi imediatamente levantada várias hipóteses que o suspeito poderia fugir, entre 4 a 6 opções. A polícia continua no encalço desse suspeito. Foi, portanto, já localizado um carro da OWL, que é uma companhia de alugueres, que possivelmente foi conectada com o cartão de crédito encontrado e depois com um saco. Portanto, a polícia está no encalço, mas tudo decorreu com bastante calma. Porquê? Porque há escolas nas proximidades onde ocorreu o tiroteio. As crianças e os professores ficaram impedidas de sair dos estabelecimentos escolares e toda a situação, portanto, foi desenvolvida, toda a investigação continua a ser desenvolvida numa conjuntura de esforços entre o Departamento de Polícia de Nova York, o FBI, que está, portanto, desde a primeira hora também a seguir atentamente o desenrolar dos acontecimentos. A polícia pediu a todos aqueles que estavam, portanto, no metro, quer na linha R, quer na linha N, onde aconteceu, portanto, o atentado. São linhas que ligam Queens, um dos bairros de Nova York, a outro bairro, Brooklyn, onde decorreu, portanto, bairros da periferia, mas com um grande avolumar de pessoas que utilizam os transportes públicos. À hora de ponta eram 8h41 quando o alerta foi dado no Departamento de Polícia. Como referiu o Amadeu Maia, foram detectados 4 explosivos que não foram acionados, mas a polícia em cerca de 30 minutos imediatamente acalmou tudo e todos, dizendo que a área estava limpa, que esses dispositivos foram encontrados, mas que não havia outros problemas maiores. Entretanto, os moradores da cidade mostraram também muita reticência sobre esta situação. O morador da cidade de San Cárcamo contou à agência Associated Press que viu muita fumaça e sangue ao chegar na estação do metropolitano. Na hora do atentado, há relatos e moradores aqui disseram que o San Cárcamo contou à Associated Press, agência de notícias, que viu muita fumaça ao chegar na estação. A porta do vagão que essa pessoa estava abriu no meio de toda a calamidade. Era muita fumaça e sangue e pessoas gritando, relatou ela, do que viu. Um passageiro do metrô que estava com outra plataforma do metrô, lá na estação, logo depois relatou à rede CNN Internacional que viu muitas pessoas no chão e sangrando quando passou pelo local. Amadeu, a polícia continua, portanto, no terreno a investigar a situação. Na tua perspectiva, acreditas que até ao final do dia, neste momento são 7h15, que poderá haver mais desenvolvimentos? As notícias estão a chegar uma atrás da outra. Qual é a tua percepção sobre aquilo que aconteceu? Olha, a minha observação, Rick, nesse momento, é que foi um ato de um profissional. No momento que você usa uma máscara, aquelas máscaras de respiração mais profissional, né? Uma máscara de gás, e antes de começar os tiros ou durante, você solta uma bomba de fumo, uma bomba de fumaça e deixa todo mundo atordoado ali e começa a fazer os disparos, você pode observar que não é um ataque de um louco, de alguém que tem um problema mental. Isso foi um ataque planejado
ele, com certeza, ele já tinha uma rota de fuga definida e ele é um profissional. Se não fosse, com certeza, a polícia de Nova York já teria colocado as mãos nele. Como você falou, são 7h14 da noite, muita coisa está acontecendo, FBI está na investigação, a polícia de Nova York, temos aí várias agências de investigação. Mas vale salientar que foi um atentado feito por um profissional, senão não teria todo esse cuidado. Obrigado, Amadeu Maia. E há várias informações que nos chegam, portanto, o New York Times acaba de referir que a carrinha, o O que foi encontrada, poderá ser da pessoa que perpetuou o tiroteio, que é o principal suspeito. Volto a referir, um homem de tez possivelmente afro-americana. Foi levantada a hipótese de ser também de etnia indiana ou árabe, com cerca de 80 quilos, 180 libras, 1,70 m aproximadamente, 5 pés e 6 inchas, são os últimos relatos. Tinha uma máscara, usava, portanto, roupa e um colete de construção civil. Primeiro aventou-se que poderia ser cor de laranja, depois, baseado no relato de pessoas que presenciaram toda a situação, veio a referir-se que era verde. Neste momento foi encontrado um cartão de crédito, foi encontrado um saco com dispositivos e bombas e, neste momento, tudo leva a crer, a polícia acredita que poderá não ser um atentado com vínculos terroristas, mas que é alguém com muita capacidade, alguém que sabia exatamente o que estava a acontecer, até pela localização onde ocorreu. Porquê? Porque a fuga, quando primeiramente pensava que seria pelas linhas do metropolitano, rapidamente a polícia chegou à conclusão que poderia haver outras hipóteses e, neste momento, o principal suspeito continua a monte. Amadeu Maia, muitíssimo obrigado pela tua presença. Obrigado, Rick. Vamos agora seguir para outro polo de interesse, que é a guerra, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O Ocidente está a investigar relato de um ataque químico na cidade de Mariupol. O batalhão Azov acusa as forças russas de terem espalhado substância venenosa pela cidade através de um drone. Os olhos do mundo viram-se para Mariupol, a cidade portuária ucraniana que as forças russas querem controlar a todo custo, pode ter sido já palco do primeiro ataque químico no país. Relatos vindos de fontes do batalhão Azov a combater na região dão conta de vítimas com falta de ar e problemas de coordenação motora. As informações, ainda não confirmadas, estão a ser investigadas pelo Reino Unido e os Estados Unidos. Ao Ocidente, o presidente ucraniano pede que trave estes ataques com mais sanções. Volodymyr Zelensky afirmou esta segunda-feira que um dos porta-vozes russos admitiu poder vir a usar armas químicas contra Mariupol e que essa informação está a ser levada seriamente pelas autoridades ucranianas. Zelensky aproveitou ainda para recordar aos líderes mundiais que este tipo de ofensiva já tinha sido discutida e que, caso aconteça, será necessária uma reação muito mais severa e rápida à agressão russa. Ainda esta segunda-feira foi a vez do chanceler austríaco tentar pôr um termo à guerra, mas sem qualquer resultado. Karni Hammer diz ter saído de uma reunião com Vladimir Putin sem uma impressão otimista e deixou o alerta para uma ofensiva de escala massiva e já bem preparada no leste da Ucrânia. O encontro mereceu as críticas do primeiro-ministro polaco. Aos jornalistas, Mateusz Morawiecki disse não ter mudado de ideias quanto a conversas com Putin e que, nesta fase da guerra, quando a Rússia já cometeu crimes, não se deve falar com criminosos. Depois da Rússia ter retirado tropas da região de Kiev, a Ucrânia deu já por iniciada a ofensiva final contra o Donbass, região no leste do país onde o Ocidente estima que Moscovo duplique ou mesmo triplique as forças militares. E as consequências desta guerra são notórias. 48 dias depois do início deste conflito, segundo uma análise divulgada pela Organização Mundial do Comércio, metade do crescimento das transações internacionais esperado para o ano de 2022 pode ser anulado devido a este conflito.
A guerra na Ucrânia pode anular metade do crescimento das transações internacionais esperadas para 2022, segundo uma análise divulgada nesta segunda-feira pelo Secretariado da Organização Mundial do Comércio. Segundo o documento, a crise deve reduzir o crescimento do produto económico mundial a um intervalo situado entre 3,1 e 3,7 este ano, enquanto o do comércio internacional deve situar-se entre 2,4 e 3%. Em outubro, a Organização Mundial do Comércio estimava um crescimento das trocas em torno de 4,7%. Ainda segundo o Secretariado da Organização Mundial do Comércio, o povo ucraniano está a viver sofrimento e destruição. Mas os custos em termos de redução das trocas e da produção vão ser sentidas em todo o mundo devido à subida dos preços dos produtos alimentares e da energia e à redução da disponibilidade dos mercadores exportadas pela Federação Russa e Ucrânia. Se as partes russa e Ucrânia no conjunto da produção e do comércio mundiais são relativamente pequenas, estes dois Estados são importantes fornecedores de produtos essenciais como alimentares e energéticos. Segundo a Organização Mundial do Comércio, a Federação Russa e a Ucrânia somadas representavam em 2019 cerca de 25% do milho mundial, 15% a cevada e 45% girassol. Por seu lado, só a Federação Russa representa 9,4% do comércio mundial de carburantes, parte que sobe para 20% no caso do gás. E como referimos, há mais e mais updates nesta situação, no atentado que ocorreu em Nova Iorque. Neste momento, a polícia de Nova Iorque acabou de tornar público uma foto do suspeito do tiroteio. Portanto, vemos neste preciso momento uma foto do suspeito. Esta foto foi possível devido a toda a informação que foi coletada pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque em conexão com o FBI, através do cartão de crédito, do aluguer da carrinha Wall que referimos e também do saco que foi encontrado na plataforma. Portanto, esta é a foto do suspeito em primeira mão aqui na SPT. Iremos continuar a acompanhar os desenvolvimentos deste caso que está a apaixonar a opinião pública a nível mundial. A Organização das Nações Unidas pediu uma investigação independente ao relato de violações sexuais cometidos contra mulheres na Ucrânia, numa altura em que surgem provas nas áreas antes ocupadas pelas tropas russas. As Nações Unidas defendem que as mulheres ucranianas precisam de mais proteção, à medida que surgem provas de violações e violência sexual em áreas recuperadas das forças russas em retirada. Assaltos à mão armada, violações coletivas e estupros cometidos à frente de crianças são alguns testemunhos recolhidos pelos investigadores. Excellencies, ouvimos falar cada vez com mais frequência de violações e violência sexual. Estas alegações devem ser investigadas de forma independente para garantir justiça e responsabilização. A deslocação de ucranianos em massa, combinada com a presença maciça de militares e mercenários e a brutalidade contra civis ucranianos, fez levantar todas as bandeiras vermelhas. Helena é uma das mulheres que sofreram às mãos dos soldados. Helena, que tem o nome alterado para proteção da identidade, acusa 2 soldados russos de a terem violado durante 13 horas, depois de a terem seguido à saída de uma loja. Não tive tempo para chegar a casa, não tive tempo. Eles entraram atrás de mim. Não tive tempo de tirar o telefone, não tive tempo para fazer nada. Eles simplesmente, em silêncio, empurraram-me para a cama, encostaram uma metralhadora e despiram-me. Foi nojento, foi muito nojento. Não quero viver. A violação é considerada um crime de guerra e uma violação do direito internacional humanitário.
O Procurador-Geral da Ucrânia e o Tribunal Penal Internacional informaram que vão abrir investigações sobre relatos de violência sexual. E a polícia de Nova Iorque acaba de informar também o nome da pessoa que poderá estar associada a este atentado ao tiroteio da manhã. O nome da pessoa na foto que há momentos passamos é Frank R. James, em português Frank R. James. É considerado uma pessoa de interesse e poderá ser o principal suspeito do atentado que feriu pelo menos 16 pessoas. Esse número poderá chegar às 23 pessoas, segundo informações avançadas neste momento pelo New York Post, já que há outras pessoas que se encontravam também na plataforma e na estação do metropolitano, mesmo na carruagem onde ocorreu toda esta tragédia, que poderão agora estar também feridos. Emocionalmente é uma tragédia que continuamos a acompanhar. Frank R. James é considerada perigosa e pessoa de interesse neste caso. Entretanto, vamos continuar agora em Portugal. A Comissão Independente que estuda abusos sexuais na Igreja Portuguesa já reconheceu a possibilidade de 290 casos. Os dados foram revelados pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica. Uma das vítimas nasceu em 2009. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa revelou esta terça-feira que já validou 290 testemunhos de abusos de menores. Em conferência de imprensa, a Comissão adianta que alguns foram entregues em mão ao Ministério Público. O coordenador da Comissão Independente, Pedro Stuart, sublinha a importância de manter a relação aberta e de confiança mútua com a Conferência Episcopal Portuguesa e com todos os elementos da Igreja Católica em Portugal. O responsável sublinha ainda a importância de todos os casos de abuso de menores serem analisados individualmente para triar situações de crimes não prescritos ou de risco de continuidade dos mesmos em articulação com o Ministério Público. Presente na mesma conferência de imprensa, a socióloga da Comissão Independente, Ana Nunes de Almeida, especificou que a maioria das vítimas é do sexo masculino e são todos de níveis de instrução, desde a primária ao doutoramento. Revelou ainda que foram enviados pedidos de entrevista aos 21 bispos portugueses e 12 aceitaram-se reunir-se com a Comissão. Em janeiro, foi anunciada uma comissão que deu início à investigação de alegados abusos sexuais por parte da Igreja Católica, ocorridos desde 1950. E este é mais um Alerta SPT. Continuamos a acompanhar a par e passo a situação em Nova Iorque. O Departamento de Polícia de Nova Iorque acaba de informar que a recompensa sobre informações que possam levar à detenção de Frank R. James é de $50 mil. Esta informação foi avançada há momentos pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque. Todas as informações devem ser avançadas para o número de telefone 1-800-577-TIPS. Portanto, a polícia de Nova Iorque oferecer $50 mil que possa levar à detenção de Frank James. Lembro também a informações, um novo dado que nos foi avançado. O suspeito disparou 33 vezes e só não disparou mais porque a arma encravou. Lamentavelmente, acertou em pelo menos 10 pessoas, 10 vítimas deste macabro tiroteio na manhã de hoje, numa estação de metropolitano na Rua 36 e a 4ª Avenida, no bairro de Brooklyn. Vamos continuar em Portugal. A TAP registrou registros inéditos em 2021. A transportadora aérea portuguesa justifica resultados com o impacto de restrições durante a pandemia de Covid-19. 2021 foi ano de prejuízos inéditos para a TAP.
A transportadora aérea portuguesa registrou no ano passado um prejuízo de 1.600 milhões de euros, um valor acima dos 1.230 milhões atingidos em 2020, apesar da empresa informar que de um ano para o outro o número de passageiros transportados e as receitas aumentaram. Os resultados surgem num ano marcado por restrições à mobilidade doméstica e internacional devido à pandemia de Covid-19 e foram impactados pelo encerramento das operações de manutenção no Brasil. O prejuízo recorde fica ainda assim abaixo dos 1.750 milhões de euros previstos no plano de reestruturação. A inflação nos Estados Unidos subiu 8,5% durante o ano passado. É o maior aumento registado desde 1981. Os preços ao consumidor subiram uma taxa anual de 8,5% em março, acima das expectativas, à medida que os custos da energia foram exacerbados pela guerra na Ucrânia e aumentaram a dor nos bolsos dos consumidores. A leitura superou as previsões de um aumento de 8,4% e foi a maior desde o final de 1981. No mês, os preços subiram 1,2%, após alta de 0,8% em fevereiro. O núcleo da inflação, que inclui os custos muitas vezes voltáveis de alimentos e energia, foi de 6,5% ao ano. Houve um vislumbre de boas notícias no relatório, com o núcleo da inflação mensal a atingir 0,3%, abaixo das expectativas e abaixo dos 0,5% em fevereiro, com a queda dos preços dos carros usados. Alguns entenderam esta alteração como um sinal de que a inflação poderia ter atingido uma marca de água alta com a leitura de março. O preço da gasolina, que subiu 18,3% em março, foi responsável por mais da metade do aumento global mensal. A notícia complica a equação política para o presidente Joe Biden, que está a lutar com os eleitores que consideram o custo do gás, comida e abrigo como a sua preocupação número 1 e que está acima da pandemia da Covid-19 e da guerra do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia. Embora os economistas e o Federal Reserve acreditem que a inflação irá cair no segundo semestre do ano, pode não chegar cedo o suficiente para mudar a sorte dos democratas antes das eleições de novembro. New Jersey continua a ser um dos poucos estados norte-americanos onde o autoabastecimento de combustíveis não é uma realidade. Com esta opção em cima da mesa, as opiniões dividem-se. Mais da metade dos habitantes de New Jersey apoiam permitir que as pessoas abasteçam o seu próprio combustível no estado. Uma prática que é famosa por ser proibida aqui há mais de 7 décadas, mas apenas se as estações forem obrigadas a manter uma opção de serviço completo. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Monmouth, divulgada na segunda-feira de manhã, descobriu que, embora a maioria dos residentes estejam bem com o Garden State, a ser o último do país, com uma proibição estatual do gás, de autoatendimento, mais de 2 em cada 3 dizem que poderiam abastecer o seu próprio combustível se o preço fosse 15 centavos mais barato. Ainda assim, a maioria não acredita que permitir essa opção fosse reduzir significativamente o preço. A pesquisa mostra que 54% dos moradores estão abertos ao autoatendimento de gás, desde que os postos mantenham um funcionário à disposição para o atendimento completo. Ao mesmo tempo, apenas 37% são a favor de que os postos de abastecimento possam ser livres de funcionários de abastecimento, enquanto 60% se opõem a essa ideia. A pesquisa ocorre cerca de um mês depois de um grupo bipartidário de legisladores ter apresentado um projeto de lei fortemente debatido que acabaria com a proibição de 73 anos de Nova Jersey ao gás do autoatendimento, permitindo que as estações tenham a opção de permitir que as pessoas abasteçam por conta própria. A medida não obriga as estações a acabarem com o serviço completo. Aqueles com mais de 4 bombas seriam obrigados a manter uma opção de serviço completo entre as 8 da manhã e as 8 da noite. No início desta semana foi anunciado que New Jersey iria autorizar o consumo de cannabis para fins recreativos. Já hoje, o Garden State aprovou 7 instalações para a venda de marijuana no estado. Os reguladores de New Jersey deram luz verde a 7 instalações que já vendem marijuana medicinal
para venderem também cannabis recreativa. As vendas poderão começar dentro de algumas semanas, mas ainda não existe uma data específica. 3 das instalações, conhecidas como centros alternativos de tratamento, estão na região norte do estado. 3 estão no sul e 1 no centro da Garden State. O momento do início das vendas não é claro, em parte porque as instalações ainda devem passar por uma inspeção que irá regular as suas operações e os estabelecimentos irão receber novas licenças. A New Jersey Cannabis Trade Association, um grupo comercial que defende os centros de tratamento alternativos, estimou que as vendas recreativas ao público poderão começar no final de abril. Para obterem a aprovação, as instalações concordaram que a próxima onda de compradores recreativos não irá interromper o acesso de pacientes que atualmente usam a cannabis como tratamento medicinal. Serão ainda disponibilizadas vagas de estacionamento para pacientes e mantidos horários específicos. Existem cerca de 130 mil pacientes de uso medicinal no estado, com cerca de 800 mil potenciais consumidores recreativos e menos de 800 mil consumidores de turismo. New Jersey é um dos 18 estados, juntamente com o Distrito de Colômbia, que legalizou a cannabis de uso recreativo. Há também 37 estados, incluindo o Garden State, que legalizaram a cannabis para fins medicinais. 2 famílias de 2 adolescentes transgênero e 2 médicos processaram hoje o estado norte-americano do Alabama para impedir uma lei que criminaliza o tratamento de jovens trans menores de 19 anos com hormonas ou bloqueadores de puberdade. O estado do Alabama foi processado por 2 famílias de adolescentes transgênero para impedir uma lei que criminaliza o tratamento de jovens com hormonas ou bloqueadores de puberdade. O processo foi aberto no Tribunal Federal 3 dias depois de a governadora republicana Kay Harvey ter assinado o diploma. De acordo com Marissa Lavsky, a republicana, prejudicou a saúde e o bem-estar das crianças de Alabama e colocou os médicos na terrível posição de escolher entre ignorar as necessidades médicas dos pacientes ou arriscar ser mandado para a cadeia. Os pais de uma menina de 13 anos transgênero residentes em Jefferson County e de um jovem trans de 17 de Shelby County participaram no processo. Os queixosos são conhecidos no processo judicial para proteger as identidades dos jovens. As organizações não governamentais Shawnee Poverty Lake Hunter, a Human Rights Company, Grupo de Defesa da Comunidade LGBT+, e outras estão a representar os queixosos. A lei do Alabama, que entra em vigor a 8 de maio, a menos que seja bloqueada pelo Tribunal, vai tornar crime a prescrição de bloqueadores de puberdade ou hormonas para ajudar a transição do género a menores de 19 anos com penas até 10 anos de prisão. A legislação também proíbe cirurgias de transição de género, embora os médicos tenham expressado aos congressistas que geralmente não são realizadas em menores. E vamos agora para Las Palmas. Meses depois do fim das erupções vulcânicas, turistas fazem rotas guiadas pelo vulcão Cumbre Vieja. Embora a região ainda esteja em processo de desgaseificação, foram criadas rotas seguras próximas do cume. Este era o vulcão na ilha de La Palma no ano passado. Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas daquela ilha das Canárias depois de o monte Cumbre Vieja ter começado a expelir rocha derretida, produzindo fluxos de lava imparáveis e causando estragos. Em La Palma agora o vulcão atrai turistas, sendo possível fazer excursões pelas encostas. Embora a região ainda esteja em processo de desgaseificação, foram criadas rotas guiadas em áreas seguras perto do cume. É impressionante ver o que a natureza faz e a destruição que causou. Tantas casas aqui debaixo. Horrível. Para mim é uma oportunidade porque é ver para reconciliar, aceitar e aprender a conviver com isto. A erupção do vulcão destruiu mais de 900 edifícios e devastou a economia da ilha. O governo de Madrid prometeu 206 milhões de euros em financiamento. A recuperação ainda vai levar algum tempo.
Em Portugal, a atualidade está marcada pela morte de Xavier Rodrigues, o filho do presidente da Câmara de Alcobaça, que sofria de uma doença oncológica e morreu durante uma viagem de finalistas. O município e a escola já enviaram uma equipa de apoio aos colegas. Um jovem de 18 anos morreu durante a viagem de finalistas em Marina de Ora, em Espanha. Xavier Rodrigues, filho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, sofria de uma doença oncológica e, ao que o Observador apurou, morreu no quarto de hotel onde estava hospedado, sendo que as causas da morte ainda estão por apurar. Contactada pelo Observador, a Secretaria do Estado das Comunidades Portuguesas confirmou que o Consulado-Geral em Barcelona foi notificado oficialmente pelas autoridades espanholas do falecimento de um jovem de 18 anos. A diretora da escola secundária Dona Inês de Castro, em que Xavier Rodrigues estudava, revelou que foi enviada uma carrinha para apoiar os estudantes que estavam na viagem de finalistas juntamente com o jovem. No Facebook da Câmara Municipal de Alcobaça foi publicada uma nota de pesar pela morte do jovem, que era filho do presidente da autarquia, Hermínio Rodrigues. E vamos agora ao desporto, dia de Liga dos Campeões e de muitas surpresas. O Chelsea venceu o Real Madrid por 3-2, mas ficou pelo caminho na Liga Milionária. A vitória em Londres e o golo marcado neste jogo jogaram a favor dos merengues. No outro jogo, surpresa confirmada em Munique, o Villarreal de Espanha eliminou o Bayern de Munique e assegurou um lugar nas meias finais da Liga dos Campeões. Os espanhóis agarraram um empate na Baviera depois de terem vencido o jogo da primeira mão por 1-0 e seguem, para surpresa de todos, em frente na maior prova de clubes. Agora só falta mesmo o Benfica surpreender tudo e todos, e estamos todos a rezar para que isso aconteça, e vence amanhã, porque não, o Liverpool. Entretanto, a seleção portuguesa de futebol feminino mantém bem viva a chama da esperança no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023, graças ao categórico triunfo conquistado hoje na recepção à Bulgária por 3-0. E vamos imediatamente para o valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9196, 1,0883 para o euro, o real 4,64, 0,2154 em sentido inverso. E hoje foi mesmo um dia de primavera, as temperaturas atingiram em alguns pontos do país, e aqui na costa leste, 74 graus, mas há mais surpresas. A Catarina Rebimbas com todos os pormenores na meteorologia. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 70 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 82 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 67 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 65 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 70 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 72 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 81 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 81 graus, Los Angeles com sol com 70 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 56 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Quem é o Jonathan Seabra? O Jonathan é um orgulhoso filho de imigrantes portugueses que emigraram para os Estados Unidos na década de 60. Na infância, brincava nas ruas do bairro Leste e era aluno na Wilson Avenue School. O seu primeiro trabalho na área foi na Câmara Municipal de Newark, onde dedicou as suas energias a lidar com questões de segurança pública e justiça.
Depois surgiu a oportunidade de integrar a equipa da Casa Branca de Barack Obama como estagiário no Departamento de Comércio. Eu adoro o Bairro Leste e vejo todos os desafios que enfrenta. Segurança, desenvolvimento e sei que podemos fazer melhor para os enfrentar. É por isso que estou a concorrer novamente para o Conselho. Dia 10 de maio, vote C3, Jonathan Seabra. Obrigado. É tempo de Páscoa. Tempo de celebração da vida em família. Tempo de amor, paz, harmonia e de mesa farta. A Ocean Seafood oferece o que há de melhor direto do mar para a mesa do seu lar para que você e a sua família celebrem a Páscoa com mais qualidade e uma variedade que só a Ocean Seafood pode oferecer. Venha conhecer a nossa nova peixaria localizada no 331 da Adams Street em Newark. Páscoa Ocean Seafood. Direto do mar para a mesa do seu lar. Direto do mar para a mesa do seu lar. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família imigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral da Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte da restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Hoje estivemos a acompanhar todos os desenvolvimentos do tiroteio em Nova York. Sabe-se agora que Frank James tem 62 anos de idade. No total, o número de feridos conectados com este tiroteio ascende já a 29, 10 deles feridos por balas disparadas pelo
pela pessoa de interesse neste caso, Frank R. James, de 62 anos de idade, que disparou 33 vezes e só não disparou mais porque a arma que já foi encontrada encravou. Neste momento, a polícia de Nova Iorque está a oferecer $50 mil por informações que levem à detenção deste principal suspeito do horrífico crime, tiroteio que aconteceu hoje na estação do metro entre a 4ª Avenida e a Rua 36 em Brooklyn, aqui na cidade que nunca dorme, Nova Iorque. Queremos também informar que amanhã teremos a 4ª entrevista direcionada às eleições municipais que decorrem em Newark no dia 10 de maio. Em estúdio teremos Anthony Campos, depois de já termos entrevistado Michael da Silva, Jonathan Seabra e Louis Weber. No próximo dia 27 de abril e no dia 4 de maio vão decorrer 2 debates aqui neste estúdio com os 4 candidatos à variação do bairro Leste para substituir Oggy Amador, que não é candidato à reeleição e que foi o vereador do bairro nos últimos 24 anos. Queremos lembrar que nos últimos 44 anos o bairro Leste só teve 2 líderes, Hank Martínez e Oggy Amador. Portanto, temos 4 pessoas ligadas, de certo modo, à comunidade portuguesa que concorrem agora para esse cargo na variação da cidade de Newark. Queremos também informar que temos recebido várias chamadas de pessoas que estão um bocadinho confusas com a situação dos testes necessários para viajar para Portugal. Se está vacinado há menos de 270 dias, ou seja, 9 meses, não tem que ter, portanto, ou não tem que levar um teste se viaja para Portugal. Agora, se a última dose da sua vacina foi recebida há mais de 9 meses, terá que apresentar um teste PCR feito nos últimos 3 dias ou um teste antigênio realizado nas 24 horas antecedentes à viagem para Portugal. Muita atenção, em sentido inverso, se viaja de Portugal para os Estados Unidos, terá sempre, até ao momento, que apresentar um teste de antigênio realizado nas últimas 24 horas ou um teste PCR realizado nos últimos 3 dias. Portanto, esta informação é bastante importante. Também informação referente à idade para crianças. Se viaja para Portugal, 12 anos. Se viaja para os Estados Unidos, 3 anos de idade. Até 3 anos de idade não necessita de teste. Mais de 3 anos terá que fazer esse teste. Temos também recebido várias chamadas em relação à informação para marcações em vários consulados. Temos a informação que vários consulados estão agora a otimizar o possível regresso ao atendimento presencial, ou seja, as pessoas poderem deslocar-se diretamente ao consulado, mas neste momento é necessário ainda marcação na maioria desses postos consulares. Vamos à primeira chamada do dia. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, eu sou Conceição. Muito boa noite. Diga. Vou falar da Flórida. Sim, diga, por favor. É porque eu liguei, aí falei com o Sr. Rick sobre precisar de fazer a renovação do passaporte e do cartão de cidadão, e o Sr. Rick disse que no dia seguinte me ia obrigar a dar-me indicação que eu podia marcar para ir ao consulado, mas até hoje não. A senhora está a ligar de Palm Coast? Não, estou a ligar da Flórida, de West Palm Beach. West Palm Beach. E o número de telefone que ligou hoje é o seu número de telefone com o qual podemos contactar? É o mesmo que eu liguei da outra vez. Ok, eu vou ligar para si dentro de 6 minutos no final da edição, está bem? Porque eu penso que eu liguei para esse número
poderá ter havido... Eu deixei uma mensagem, não sei se é a mesma pessoa, mas não há problema, eu entrarei em contato consigo dentro de 6 a 7 minutos, está bem? E deixou mensagem... Deixei uma mensagem no número de telefone que tínhamos, que foi a pessoa que me contactou da Flórida, penso que só foi essa chamada que recebemos, mas fique, portanto, dentro de momentos entrarei em contato, está bem? Está bem, obrigado. Muito obrigado. Isso é outra situação que eu queria alertar. Muitas das vezes as pessoas ligam e nós, como se diz em Portugal, temos o obséquio de ligar para trás, mas aquilo que enfrentamos muitas vezes é ou não podemos deixar uma mensagem, ou deixamos uma mensagem e depois a chamada não é retomada, ou então simplesmente não se pode deixar mensagem. E quando isso acontece, lamentavelmente, não há muito que possamos fazer. Queremos também lembrar a todos os residentes da Califórnia que o posto consular de São Francisco tem um novo cônsul, também no Arizona há um novo cônsul honorário e recebemos a informação que o consulado de São Francisco está a fazer diligências para otimizar o serviço de atendimento. Lembro que esse consulado tinha esperas superiores a 1 ano. Também em Boston, onde temos recebido várias reclamações de pessoas, entramos em contacto com o consulado de Boston, que nos diz que poderá haver novidades nas questões de atendimento. Vamos a mais uma chamada. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Muito boa noite. Batista, no Massachusetts. Eu vou viajar para Portugal. Ok. Ouvi dizer, não era preciso fazer testes, mas eu tenho as vacinas. A última vacina foi em janeiro. Por isso eu posso viajar sem os testes. Mas correto. Eu vou em trânsito por Espanha. Será que eu tenho que fazer o teste como vou fazer o trânsito por Espanha, com a Ibéria? Ok, o senhor tem que contactar a companhia de aviação. Eu acredito que é uma norma europeia que não deve precisar de teste, mas eu recomendo sempre que contacte diretamente ou vá ao site da Ibéria para saber se há alguma informação específica para o seu caso. Está bem? Ok, pronto. Obrigado então e boa sorte. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, estamos de volta aqui ao Especial Informação, à linha aberta. Lamentavelmente hoje não há casamentos nem aniversários, por isso mesmo amanhã haverá esse segmento. Vamos agora à primeira página do Portuguese Times, que é editado na Nova Inglaterra. A Gala da MAPS foi destaque nesta edição. José e Rosa da Ponte, Chief Marshals da parada do 4 de julho em Bristol, uma cidade com raízes portuguesas e onde as tradições norte-americanas estão sempre presentes. Romarias, cores mais, tradição na Nova Inglaterra, também recordando o professor Jorge Amaral, e depois 64 páginas dedicadas à Páscoa, um período único do calendário católico. Também a cátedra de Lídia Jorge, uma das novas líderes de uma famosa universidade da Nova Inglaterra. E agora vamos à primeira página do jornal Luso-Americano, publicado aqui na cidade de Newark e que estará nas bancas amanhã, quarta-feira. A 45ª Parada do Dia de Portugal em Newark vai realizar-se a 12 de junho. O içar da bandeira é no dia 4. Michael Silva confessa-se ao luso-americano com 28 anos de carreira na polícia. O candidato sublinha a fé católica e a vontade de continuar a servir o bairro leste. Cíntia Dias foi eleita Miss Connecticut USA 2022, a seguir, porque não, Miss USA. E depois Paulo Pereira tomou posse
como mayor da vila de Minhola. É o primeiro luso-americano nascido em Portugal a ocupar esse cargo. Também um caderno especial dedicado à Páscoa com 20 páginas. Bem, e chegamos assim ao fim de mais um especial informação. Continuamos a informar que a polícia de Nova Iorque precisa de informações sobre o suspeito Frank R. James, de 62 anos, são $50 mil, 1-800-577-TIPS é o número que deve contactar se tem alguma informações que possam levar à detenção deste suspeito. Continue connosco, continue a seguir a nossa programação, a Telenovela por Ti. Vem já a seguir, nós voltaremos amanhã com a entrevista a Anthony Campos. Até lá, muito boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.